Olá pessoal, meu nome é Juliana Cabral Alves, astróloga, e eu estou aqui para falar da qualidade do tempo e mais especificamente do Saturno em Peixes e qual o significado do Saturno em Peixes para o pessoal do signo de Áries. Vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o nosso tempo. Eu vou começar falando sobre o nosso tempo. Então, nesse tempo que a gente vive, em que ainda acontece as fake news, embora a gente seja mais precavido com relação a isso, e as falsas notícias, né, como se fossem verdadeiras e como se fossem realistas, elas ainda estão acontecendo, né? Na verdade, com o Saturno entrando em Peixes, a gente vai ter que tomar mais cuidado, a gente vai aprender sobre isso e as punições, as exigências vão ficar maior com relação a esse tema. Também, com Saturno em Peixes, a gente vai ter a possibilidade de aprender muito aqueles que podem ir a um museu, ir a um teatro, ir a um cinema, pesquisar as músicas, ouvir músicas, pesquisar o que está acontecendo nesse tempo em relação às artes, porque elas vão estar falando muito sobre o tema de Saturno em Peixes e a gente vai estar percebendo que vai estar diferente. Não vai ser só a arte pela arte, mas vai ser a arte trazendo para a gente o como esse tempo está com relação à espiritualidade, né? Então a gente tem muito para aprender com esse Saturno em Peixes. Saturno em Peixes marca que precisa ser feito, que não foi feito até agora. Então, com relação às questões ligadas ao abuso infantil de bebês, ao abuso com relação à humanidade, né, as questões humanitárias, então elas precisam ser vistas, precisam ser revistas e precisam de uma punição, uma punição, isso vai ter limite. Que já devia ter dado limite, já devia ter sido visto tudo isso e não foi. Então, é uma oportunidade da gente corrigir coisas que não foram feitas até agora, né? E punir, e dar responsabilidade a quem não tinha responsabilidade, já que aqueles que fizeram ou estão fazendo o que estão fazendo, não se sentiram responsáveis. Com relação a partidos políticos, essa história aí, isso aí fica uma compreensão maior no sentido de uma racionalidade em que se percebe que existem as razões e existem crescimentos que demandam essas razões, crescimento ligado ao crescimento espiritual, né? A possibilidade da gente crescer espiritualmente. Então, a compreensão de Netuno em Peixe, que pediu o tempo todo uma compreensão maior de uns com os outros, aquela sensação esquisita, como que eu não consigo entender essas pessoas, vai ser mais possível entender as razões de cada um, a razão do todo, do conjunto, tá? Então a gente vai lá para esse Saturno em Peixe, no que ele está afetando os arianos. Além dessas questões que eu trouxe, vai estar afetando porque o Saturno em Peixes vai trazer essa questão da espiritualidade para um lado também do raciocínio. O que acontece?
Peixes, Netuno, no momento, ele está no ponto médio entre Saturno, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Então, o pensamento que agora está, Mercúrio e Júpiter, do conhecimento e da rapidez de pensamento que o ariano deve estar tendo, e da busca por estar fazendo, estar agindo, estar pensando, né, estar buscando, que o ariano está fazendo mais agora, ela vai estar imbuída de um sentimento também, né? Então, assim, ser capaz, intui essa questão de entender os grupos. Não dá para ir para frente se não compreender o que está acontecendo. Então, isso tudo aí vai junto. Todas essas questões estão indo junto. Assim, toda essa energia que o ariano está tendo agora, com Júpiter, Mercúrio, o Sol em Áries, ela é uma energia que pode ser captada e pode ser expansiva. Então, na verdade, todo mundo deve estar sentindo essa energia mais fortemente, mais claramente para o ariano. Eu estou mais ligada à ginástica, né? Você vai encontrar o ariano com roupa de ginástica e andando mais e buscando academia. As pessoas de modo geral, mas o ariano, ele vai perceber isso com mais clareza, ele vai sentir isso com mais clareza. A visão do ariano vai estar mais clara no sentido de enxergar as possibilidades. Tá? E com relação a esse Sol em Áries, quando o Sol entrou em Áries, que tem poucos dias, né? É marcado o solstício e para nós é o início do ano astrológico, né? Ele começa quando o Sol entrou em Áries. E por isso a gente tem toda essa fase ariana de uma forma muito interessante, que é como se fosse o início de um novo ciclo. A gente está tendo o início de um novo ciclo. E o ariano percebe isso bem claramente, porque onde você tem o Sol, você enxerga. E a ideia é de enxergar a forma que você está enxergando, né? A forma que você está buscando. Então o ariano está mais propenso a buscar alguma coisa que ele pensa que vai ser legal para ele, né? E a investir nisso. Como Marte está em Câncer, que é o dispositor, que é o planeta que rege Áries, e todos esses planetas, inclusive o Sol que está em Áries, então Marte está em Câncer, então pode acontecer de sentir como se estivesse voltando a algum momento da vida, está voltando, como se estivesse andando para trás, mas não está andando para trás, né? Está buscando coisas novas, e essa sensação de retorno é uma sensação que tem a ver com o processo de crescimento, né? Eu preciso rever algumas coisas, fazer algumas coisas, ou que eu não fiz, ou que eu já fiz, mas preciso fazer, então preciso voltar para ir para frente, né? Fazer umas coisas que eu já fiz para poder ir para frente. Na verdade, isso não vai estar muito fácil, não vai ser muito fácil, porque o ariano, ele quer estar sempre indo para frente, né? Mas Câncer pede um certo cuidado com relação ao que você está fazendo, né? Porque Câncer rege o cuidado, entre outras coisas, né? Então, Marte ali, se você andar com muita pressa, pode ter dificuldade. Então, a pressa, ela pode ser, embora o ariano tenha pressa, é fogo de palha, a pressa pode atrapalhar as suas conquistas, porque o que o ariano mais quer são as conquistas, né? Tá ligado ao signo das conquistas, das nossas buscas, e Marte, da nossa energia,
Então, onde você tem Marte no mapa, você sabe que ali você repõe energia e ali você gasta energia. Como que você repõe e como você gasta. E o ariano, nesse momento, deve estar gastando energia com coisas do passado. Mas não se esqueça, gastar energia com coisas do passado só faz sentido se elas forem entendidas como coisas do passado e se souber que aquilo ali existiu e por que existiu, você está conseguindo agir hoje. Mas não para estagnar, não para parar, porque a energia ariana não é para ficar parada, tá? Então tem um novo começo, porque Câncer é um signo dos começos, e com um novo começo, mas é um novo começo com a possibilidade de você perceber ou fazer coisas que você fez no passado que deram certo, mas não se prender a ele, tá? Esse é o perigo. Por isso a gente tem uma quadratura aí, chama-se quadratura quando aparece uma dificuldade, né? Então, assim, você não entende. Então, se não entende, porque você está muito expansivo, precisa pensar nisso. É isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Depois a gente volta a conversar. Beijo e um abraço.